E se o homem que te humilha no trabalho todos os dias, de repente morresse de ciúmes ao te ver nos braços de outro? Imagina trabalhar 2 anos sendo invisível para o seu chefe milionário, até que você aparece deslumbrante em uma festa e ele finalmente te enxerga. Mas será que é tarde demais? Fica até o final, porque essa história de ciúmes, transformação e romance vai te surpreender. Vem comigo! Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Jussara Campos ajeitou os relatórios sobre a mesa pela 3ª vez naquela manhã. Tudo precisava estar perfeito antes da reunião das 9 horas. 2 anos trabalhando como assistente pessoal de Marcos Ferraz haviam ensinado que perfeição era o mínimo aceitável e, mesmo assim, raramente era suficiente. Ela olhou para o relógio. 8h55. Pegou a pilha de documentos e caminhou até a sala de reuniões, os passos silenciosos no carpete cinza. Marcos já estava lá, de pé, junto à janela, observando a cidade lá embaixo. Ele nem se virou quando ela entrou. Os gerentes chegaram um a um, preenchendo as cadeiras ao redor da mesa de vidro. Jussara distribuiu os relatórios em silêncio, tentando ser rápida e discreta. Quando colocou a pasta na frente de Marcos, ele finalmente falou. Você demorou. A voz era fria, sem emoção. Jussara conferiu o relógio de parede. São 8h58, senhor. Para mim isso é atraso. Marcos se virou, pegou a pasta sem olhar para ela e foi direto para a cabeceira da mesa. Pode ir. Ela sentiu o rosto esquentar, mas manteve a expressão neutra. Na verdade, senhor, preparei uma análise complementar sobre o novo aplicativo que poderíamos desenvolver. Está na última página. Acredito que... Deixa os especialistas resolverem isso. Marcos nem ergueu os olhos. Você tem outras funções, pode se retirar. Jussara apertou os lábios, assentiu e saiu. A porta de vidro se fechou atrás dela com um clique suave que pareceu ecoar na sala toda. Ela voltou para sua mesa no canto do andar, longe das salas principais onde Marcos não precisava vê-la. Não era a primeira vez. Em 2 anos, Jussara havia perdido a conta de quantas vezes suas ideias foram ignoradas. Quantas vezes ele a interrompeu no meio de uma frase. Quantas vezes suspirou impaciente quando ela fazia perguntas. Marcos nunca a chamava pelo nome, apenas você ou a assistente. Para ele, Jussara era parte da mobília, algo funcional, mas descartável. 1 hora depois, a reunião terminou. Os gerentes saíram conversando animados sobre o novo projeto. Rafael, o gerente de TI, passou pela mesa dela, sorrindo. Grande ideia esse aplicativo de integração com IA, Rafael. Um colega comentou batendo em seu ombro. O Marcos aprovou na hora. Jussara congelou. Aquela era sua ideia. A análise que ela havia preparado, o conceito que desenvolveu sozinha nas últimas semanas. E Marcos havia acreditado tudo a Rafael sem pestanejar. Ela piscou rápido, forçando as lágrimas de volta. Chorar ali seria dar a Marcos exatamente o que ele queria. A confirmação de que ela era fraca demais para aquele ambiente. Jussara respirou devagar e voltou a digitar, os dedos tremendo levemente sobre o teclado. Você. A voz de Marcos cortou seus pensamentos. Ela levantou a cabeça. Ele estava na porta de sua sala, segurando alguns papéis. Sim, senhor. Esses contratos estão errados, refaça. Marcos jogou os documentos sobre a mesa dela. Jussara pegou os papéis e examinou rapidamente. Senhor, verifiquei 3 vezes antes de imprimir. As páginas estão numeradas corretamente. Marcos suspirou. Aquele som que ela conhecia tão bem, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Então confira uma 4ª vez. Você sempre demora para entender instruções simples. Ele voltou para dentro da sala antes que ela pudesse responder. Jussara conferiu cada página novamente. Estava tudo correto, exatamente como deveria estar. Marcos nem havia olhado de verdade, apenas queria algo para criticar. O dia se arrastou em uma sucessão de pequenas humilhações. Sempre que Jussara tentava contribuir em alguma discussão, Marcos a cortava. Sempre que ela tomava a iniciativa, ele questionava.
e durante todo esse tempo, ninguém ao redor parecia notar ou se importar com o jeito que ele a tratava. Às 7 da noite, quando a maioria já tinha ido embora, Jussara finalmente desligou o computador. Estava guardando as coisas quando viu o envelope branco sobre sua mesa. Franzindo a sobrancelha, ela o abriu. Era um convite para o baile de gala anual da Tech Vision, marcado para daqui a 2 semanas. Todo ano ela recebia um e todo ano ignorava. Qual o sentido de ir a um evento onde seria tão invisível quanto no escritório? Jussara estava prestes a jogar o convite no lixo quando hesitou. Algo nela, uma fagulha pequena de rebeldia, segurou o papel. Ela guardou o convite na bolsa e saiu. No dia seguinte, durante o almoço, Carla não aceitou desculpas. "Você vai nesse baile", sua melhor amiga declarou, cruzando os braços sobre a mesa do restaurante. "Não vou ouvir um não. Carla, eu não tenho roupa, não tenho tempo, e sinceramente não vejo motivo para..." "O motivo é você." Carla a interrompeu. "Jussara, faz 2 anos que você se mata trabalhando para esse homem horrível e nunca faz nada só para você. Uma noite. Me dá uma noite para te fazer sentir especial." Jussara mexeu na salada, pensativa. "Não vai mudar nada. Vou continuar sendo invisível lá. Ou talvez não." Carla sorriu, os olhos brilhando com determinação. "Talvez seja a hora de mostrar para todos eles quem você realmente é, especialmente para o seu chefe idiota." Apesar de tudo, Jussara se pegou sorrindo. Havia algo libertador na ideia de aparecer naquele evento, não como a assistente apagada, mas como ela mesma, nem que fosse apenas por uma noite. "Está bem," ela cedeu. "Mas se eu me arrepender, a culpa é sua." "Pode deixar," Carla riu. "Você não vai se arrepender. Confia em mim." Jussara não tinha como saber naquele momento, mas aquela decisão mudaria tudo. O sábado do baile chegou com um céu azul e a ansiedade de Jussara nas alturas. Carla apareceu no apartamento dela ao meio-dia, carregando sacolas e energia contagiante. "Primeira parada, salão de beleza. Já está tudo agendado", Carla anunciou, não aceitando protestos. No salão, a cabeleireira avaliou os fios de Jussara com um olhar profissional. "Vamos fazer uma hidratação profunda e modelar em ondas. Seu cabelo é lindo. Só precisa de um cuidado especial." 3 horas depois, Jussara observava seu reflexo com surpresa. Os cabelos castanhos caíam em ondas suaves pelos ombros, brilhando de forma que ela não via há anos. A maquiagem realçava seus olhos verdes sem exageros, e até as unhas com esmalte vermelho discreto pareciam de outra pessoa. "Carla, está muito diferente", Jussara murmurou, tocando o rosto com cuidado. "Está você, só que a versão que nunca teve tempo de aparecer." Carla sorriu satisfeita. "Agora vem, falta o vestido." De volta ao apartamento, Carla retirou da sacola um vestido que fez Jussara prender a respiração. Era vermelho, elegante, com caimento perfeito que valorizava sem ser vulgar. "Não posso usar isso. É muito... perfeito? Exatamente o que você merece?" Carla empurrou o vestido em suas mãos. "Experimenta. Agora." Quando Jussara saiu do quarto, até ela mesma não reconheceu a mulher no espelho. O vestido abraçava seu corpo de forma elegante, os cabelos soltos emolduravam o rosto. E pela primeira vez em muito tempo ela se sentiu bonita. Pronto. Carla tinha lágrimas nos olhos. "Agora você vai lá e mostra para todos quem é Jussara Campos." Às 8 da noite, o carro parou em frente ao Hotel 5 Estrelas. Jussara olhou para o prédio imponente, as luzes douradas iluminando a entrada, os convidados elegantes subindo a escadaria de mármore. Por um momento, quis pedir ao motorista para voltar. "Você consegue", ela sussurrou para si mesma, abrindo a porta. A subida da escadaria pareceu eterna. A cada degrau, Jussara sentia olhares se voltando para ela. Colegas de trabalho que nunca a notaram agora a observavam com evidente curiosidade, tentando identificar quem era aquela mulher de vermelho. O salão era deslumbrante. Lustres imensos de cristal pendiam do teto. Mesas decoradas com flores brancas ocupavam o espaço e uma orquestra tocava ao fundo.
Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés, elaborados. Jussara aceitou uma taça e procurou um canto discreto, mas descobriu que ser discreta naquele vestido era impossível. Algumas pessoas a cumprimentaram, outras apenas observavam. Era estranho ser notada depois de tanto tempo sendo invisível. Jussara, meu Deus, é você? Rafael apareceu ao lado dela, os olhos arregalados. Você está completamente diferente. Oi, Rafael. Ela sorriu educadamente, sem saber bem o que dizer. Eu nunca... Quer dizer, você está linda. Ele gaguejou. Não, sabia que você vinha a esses eventos. Antes que Jussara pudesse responder, um movimento na entrada chamou a atenção geral. Marcos Ferraz havia chegado. Como sempre, impecável em smoking preto, postura ereta, expressão entediada. Ele cumprimentou algumas pessoas importantes com cordialidade fria. Aceitou uma taça, que mal tocou nos lábios. Jussara observou de longe. Mesmo ali, em um evento social, Marcos parecia isolado em sua própria fortaleza de gelo. Ele olhou ao redor do salão com desinteresse evidente, até que seus olhos pararam em alguém. Uma mulher de vestido vermelho. Marcos franziu levemente a testa. Havia algo familiar nela, mas não conseguia identificar o que. Estava prestes a desviar o olhar quando um homem se aproximou da mulher. Tiago Mendes era conhecido no círculo empresarial. Investidor de sucesso, cabelos castanhos claros impecavelmente cortados, sorriso charmoso que conquistava facilmente. Ele acabara de voltar de uma temporada no exterior e já circulava pelo evento, como se fosse o anfitrião. Boa noite, não nos conhecemos, não é? Tiago parou diante de Jussara, os olhos percorrendo o rosto dela com interesse genuíno. Tiago Mendes. Jussara sentiu o rosto esquentar. Jussara Campos. Jussara. Ele repetiu o nome devagar, sorrindo. Prazer enorme. Você trabalha na Tech Vision? Sim, no setor administrativo, ela respondeu, evitando dizer que era assistente. Uma mulher bonita como você não deveria estar sozinha em uma festa. Tiago estendeu a mão. Me permite esta dança? Jussara hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Quando foi a última vez que alguém a convidou para dançar? Quando foi a última vez que alguém a notou? Tiago a conduziu até a pista com facilidade, posicionando a mão na cintura dela com delicadeza. Ele era bom dançarino, e Jussara se surpreendeu ao conseguir acompanhá-lo sem dificuldade. Você dança bem, ele comentou. Parece nervosa? Um pouco. Jussara admitiu, permitindo-se sorrir. Não costumo vir a esses eventos. Deveria. Você ilumina o salão. O elogio a pegou desprevenida. Fazia tanto tempo desde que alguém dissera algo gentil que a fizera sentir vista. Tiago era atencioso, fazia perguntas sobre ela, ouvia as respostas com atenção real. Do outro lado do salão, Marcos finalmente reconheceu quem era a mulher de vermelho. Jussara, sua assistente. A mulher que ele mal notava no escritório estava ali, transformada, radiante, nos braços de Tiago Mendes. Algo estranho atravessou o peito de Marcos. Uma sensação desconfortável, quase sufocante. Ele viu quando Tiago sussurrou algo no ouvido de Jussara. Viu quando ela jogou a cabeça para trás e riu de verdade, um som que ele nunca havia ouvido. Viu quando os dois se moviam pela pista como se dançassem juntos há anos. Marcos mandou embora um garçom que oferecia champanhe, ignorou completamente uma diretora que tentou conversa e percebeu que não conseguia tirar os olhos daquele vestido vermelho. Quando Tiago beijou a mão de Jussara em um gesto cavalheiresco, Marcos apertou a taça com tanta força que ela se estilhaçou em sua mão. O barulho do vidro quebrando fez algumas pessoas próximas olharem, mas Marcos nem percebeu. Seus olhos estavam fixos em Jussara. Ela sentiu o olhar e virou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Marcos através do salão. Pela primeira vez em 2 anos, ele estava olhando diretamente para ela. Não através dela, não ignorando sua existência, mas realmente a vendo. A intensidade daquele olhar fez Jussara tropeçar levemente. Tudo bem? Tiago perguntou, percebendo. Sim, desculpa. Ela voltou a atenção para ele, mas ainda sentia o peso do olhar de Marcos. Tiago seguiu a direção e viu Marcos observando.
Um sorriso interessado apareceu em seus lábios. Ele conhecia aquele olhar. Puxou Jussara um pouco mais perto, de forma gentil, mas possessiva, e continuou dançando. Marcos largou os cacos de vidro em uma mesa, sem se importar com o corte pequeno na palma. Começou a atravessar o salão, os passos firmes, o rosto uma máscara controlada, mas os olhos revelando algo que ele mesmo não entendia. Ciúme. Pela primeira vez em 6 anos, Marcos Ferraz sentia ciúme. A música continuava suave enquanto Jussara e Tiago dançavam. Ele a fazia rir com comentários inteligentes, perguntava sobre seus sonhos com interesse genuíno, ouvia suas respostas sem interromper. Era tão diferente de tudo que Jussara conhecia no ambiente de trabalho. Você tem um sorriso lindo, Tiago disse. Deveria sorrir mais. Nem sempre tenho motivos no trabalho. Jussara admitiu sem pensar. Então precisa mudar de trabalho. Ele sugeriu, os olhos fixos nela. Ou de chefe. Do outro lado da pista, Marcos observava cada movimento. Suas mãos estavam cerradas nos bolsos, a mandíbula travada. Ele viu quando Tiago inclinou a cabeça mais perto de Jussara. Viu quando ela corou. Levemente viu quando ele girou ela em seus braços com familiaridade. Marcos não entendia o que estava acontecendo com ele. Aquela pressão no peito, aquela vontade quase incontrolável de atravessar a pista e arrancar Jussara dali. Era irracional. Era absurdo. Ele nunca se importou com ela antes. Por que agora? Marcos, você está bem? Uma colega de conselho perguntou, mas ele nem respondeu. Tiago beijou a mão de Jussara novamente, um gesto teatral mas efetivo. Marcos sentiu algo se romper dentro dele. Largou a posição onde estava e caminhou direto para a pista de dança. Jussara! A voz saiu mais áspera que pretendia. Eles pararam de dançar. Jussara arregalou os olhos ao vê-lo ali, parado a poucos passos, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Senhor Ferraz? Ela conseguiu dizer. Marcos odiou a formalidade. Odiou o jeito que ela o olhava como se fosse um estranho. Ele procurou alguma desculpa plausível e só conseguiu inventar algo ridículo. Preciso falar com você sobre um projeto urgente. Jussara piscou, confusa. Agora? No baile? É urgente. Marcos insistiu, sabendo que a desculpa era péssima. Tiago não conseguiu conter um sorriso divertido. Marcos, é sábado à noite, em uma festa. Certeza que não pode esperar até segunda? Marcos o ignorou completamente, mantendo os olhos em Jussara. É importante. Ela olhou de um homem para o outro, completamente perdida. Em 2 anos, Marcos nunca pediu sua opinião sobre projetos. Nunca a procurou fora do expediente. Por que agora? Está bem, Jussara disse, mais por costume de obedecer que por convicção. Tiago soltou a cintura dela devagar, mas antes de afastar completamente, levantou a mão dela e a beijou de forma demonstrativa. Até logo, Jussara. Espero continuar nossa conversa depois. Marcos teve que controlar o impulso de afastá-lo à força. Quando Tiago finalmente saiu, deixando-os sozinhos no meio da pista, o silêncio foi constrangedor. Sobre o que queria falar? Jussara perguntou. Marcos abriu a boca, mas nada saiu. Não havia projeto. Não havia urgência. Ele só não suportava vê-la com outro homem, e isso era uma verdade que nem ele estava pronto para admitir. O aplicativo de integração. Ele improvisou mal. Preciso da sua análise completa segunda-feira. Jussara franziu a testa. Você me tirou de uma dança para pedir algo que só precisa na segunda? A pergunta o pegou desprevenido. Ela nunca o questionava, nunca apontava inconsistências. Marcos passou a mão pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. É um projeto importante. Quero que esteja preparada. A desculpa soou fraca até para ele. Marcos. Jussara usou o nome dele pela primeira vez, sem o senhor, e isso o fez olhar diretamente para ela. O que está acontecendo? Ele não tinha resposta. Ou tinha, mas era aterrorizante demais para verbalizar. Marcos desviou o olhar, incapaz de sustentar aqueles olhos verdes que pareciam enxergar através dele. Nada. Pode voltar para o que estava fazendo. Mas ele não saiu do caminho. Ficou ali,
bloqueando a passagem dela de volta para onde Tiago esperava perto do bar. Jussara tentou contorná-lo. Marcos se moveu na mesma direção sem pensar. Senhor Ferraz, por favor. Havia irritação crescente na voz dela agora. Antes que ele pudesse responder, Tiago voltou com 2 taças de champanhe. Jussara, trouxe para você. Ele ofereceu uma taça, ignorando Marcos propositalmente. Senti sua falta. Marcos sentiu o sangue ferver. Mendes, não tem outros investidores para incomodar neste evento? Tiago ergueu uma sobrancelha, nada intimidado. Não quando encontro companhia tão agradável. Virou-se para Jussara. Estava me contando sobre o que gosta de fazer fora do trabalho. Gosto de ler. Jussara respondeu, aceitando a taça. Principalmente à noite, quando chego em casa. Uma leitora. Tiago sorriu. Que tipo de livros? Romance, na maioria. Ela admitiu, corando. Sei que pode parecer clichê. Não é clichê, é encantador. Tiago pegou a mão livre dela, acariciando os dedos. Uma mulher que acredita em finais felizes. Marcos não aguentou mais. Deu um passo à frente, quase entre os dois. Jussara, precisamos falar, em particular. Tiago riu, ainda segurando a mão dela. Marcos, você já falou com ela. Deixa a moça aproveitar a festa. Não estava falando com você. Marcos praticamente rosnou. Jussara arregalou os olhos. Em 2 anos trabalhando juntos, ela nunca tinha visto Marcos perder a compostura. Ele era sempre controlado, sempre frio. Mas agora havia algo perigoso em seus olhos, algo que a fazia sentir borboletas no estômago. Marcos, eu realmente não sei o que mais precisa, ela começou. Para de me chamar assim. Marcos a cortou, a voz baixa mas intensa. Pare com essa formalidade toda. O pedido a deixou sem palavras. Tiago observava tudo com crescente interesse, claramente entendendo algo que Jussara ainda não compreendia. Acho que você está incomodando, Marcos, Tiago disse, colocando-se ligeiramente à frente de Jussara. Jussara e eu estávamos tendo uma conversa muito boa. E eu acho que você deveria encontrar outra pessoa para conversar. Marcos respondeu, invadindo o espaço pessoal de Tiago. Isso é uma ameaça? Tiago perguntou, o sorriso ainda no rosto, mas os olhos ficando mais duros. É um conselho amigável. Parem! Jussara se colocou entre os dois, percebendo que a situação estava escalando. Estão fazendo uma cena. Todo mundo está olhando. Era verdade. Vários convidados haviam parado para observar o CEO da TechVision, claramente alterado por causa de uma mulher. Era um espetáculo que ninguém esperava ver. Marcos olhou ao redor, percebendo finalmente onde estava e o que estava fazendo. A vergonha e a confusão bateram ao mesmo tempo. Ele recuou um passo tentando recuperar alguma dignidade. Me desculpe, ele disse, mas não estava claro se era para Jussara, para Tiago ou para si mesmo. Então virou e saiu, atravessando o salão com passadas rápidas, deixando um rastro de olhares curiosos. Jussara ficou parada, ainda processando o que tinha acontecido. Sua mão estava no lugar onde tinha tocado o braço de Marcos, ainda sentindo o calor dele através do tecido do smoking. Bem, Tiago quebrou o silêncio, o sorriso voltando. Isso foi revelador. Parece que seu chefe tem alguns problemas com ciúmes. Ciúmes? Jussara repetiu incrédula. Ele nem sabe que eu existo. Oh, ele sabe agora. Tiago riu, passando o braço pela cintura dela. E se me permite dizer, isso ficou bem mais interessante. Vamos dançar? Enquanto voltavam para a pista, Jussara não conseguia parar de olhar na direção que Marcos tinha ido. Pela primeira vez em 2 anos, ela se perguntava o que realmente se passava na cabeça daquele homem impossível. E por que, de todas as coisas, ela sentia uma pontada de decepção por ele ter ido embora. A segunda-feira chegou com um clima tenso que Jussara sentiu assim que entrou no escritório. Marcos estava em sua sala de costas para a porta de vidro, falando ao telefone com voz controlada demais. Quando ele se virou e seus olhos se encontraram através do vidro, Jussara desviou o olhar rapidamente. Ela mal tinha ligado o computador quando o interfone tocou. Meu escritório, agora. A voz de Marcos era seca,
sem emoção. Jussara pegou seu tablet e caminhou até lá, o estômago embrulhado. Quando entrou, Marcos estava apoiado na mesa, os braços cruzados. Preciso da análise completa do projeto até o fim do dia, ele disse sem preâmbulos. Mas existem 3 reuniões hoje que preciso organizar. Os relatórios mensais para... Cancele tudo. Marcos a interrompeu. Quero você focada apenas nisso. Jussara abriu a boca para argumentar, mas algo na expressão dele a fez hesitar. Havia olheiras discretas sob seus olhos como se não tivesse dormido bem. Ela assentiu e saiu, confusa com a urgência repentina. O dia seguiu estranho. Marcos a chamou em sua sala 4 vezes, com desculpas diferentes. Queria conferir um relatório que já estava perfeito. Precisava que ela verificasse um contrato que não tinha nada de errado. Pediu café e depois disse que mudou de ideia. Cada vez que Jussara entrava, ele a observava de um jeito que ela não conseguia decifrar. Na hora do almoço, o celular de Jussara tocou. Número desconhecido. Alô? Jussara! Que alegria ouvir sua voz. Era Tiago, o tom caloroso inconfundível. Consegui seu número com a recepção. Espero que não se importe. Jussara sorriu sem perceber. Oi, Tiago. Tudo bem? Não parei de pensar em você desde sábado, ele disse. Aquela conversa ficou incompleta. Almoça comigo hoje? Conheço um restaurante ótimo aqui perto. Eu adoraria, mas tenho muito trabalho acumulado e... 1 hora para almoço. Você merece, Tiago insistiu. Me encontra na recepção em 10 minutos. Antes que Jussara pudesse responder, a porta de Marcos se abriu bruscamente. Preciso de você agora, Marcos disse, a voz cortante. Surgiu uma questão urgente. Jussara cobriu o celular. Estou... Ao telefone, posso terminar? É urgente, Marcos repetiu, os olhos fixos nela. Tiago, preciso desligar. Jussara disse rapidamente. O Marcos precisa de mim aqui. Marcos de novo? Havia algo diferente no tom de Tiago. Está bem, te ligo mais tarde então. Quando ela desligou, Marcos ainda estava parado na porta, tenso. Quem era? Tiago Mendes. Ele me convidou para almoçar. Jussara respondeu, estranhando o interrogatório. Algo passou pelo rosto de Marcos. E você vai? Ia, mas você... Disse que tem algo urgente. Esqueça, não é tão urgente assim. Marcos voltou para dentro da sala, depois pareceu se arrepender. Quer dizer, é sim. Não pode sair hoje. Jussara ficou parada, processando a contradição. Marcos percebeu e desviou o olhar, visivelmente desconfortável. É sobre o projeto. Posso precisar de você a qualquer momento. Ele justificou mal. Nos dias seguintes, Tiago começou a aparecer na TechVision com frequência alarmante. Sempre tinha alguma reunião agendada, sempre encontrava um jeito de passar pela mesa de Jussara. Ele mandava flores, chocolates importados, bilhetes com palavras gentis. Jussara estava encantada. Depois de anos se sentindo invisível, ter alguém tão atencioso era como um sonho. Tiago a fazia rir. Valorizava suas opiniões, tratava-a como se fosse a pessoa mais importante da sala. Marcos observava tudo de sua sala de vidro com crescente frustração. Cada vez que via Tiago inclinado sobre a mesa de Jussara, cada vez que ouvia a risada dela ecoar pelo corredor, sentia vontade de intervir, mas não tinha direito. Não depois de 2 anos ignorando-a. Na quinta-feira, Tiago apareceu no horário do almoço com rosas vermelhas. Jussara ficou visivelmente emocionada quando ele as entregou na frente de todos. Para a mulher mais interessante que conheci. Tiago disse alto o suficiente para o andar inteiro ouvir. Marcos estava voltando de uma reunião externa naquele exato momento. Parou no corredor, viu as flores, viu o sorriso no rosto de Jussara. Sem dizer palavra, ele voltou para sua sala e convocou uma reunião de emergência para exatamente o horário de almoço, incluindo Jussara e 3 gerentes. Pelo 3º dia consecutivo, Jussara teve que cancelar com Tiago. Na sexta-feira de manhã, Tiago pediu para falar com Jussara em particular. Eles foram até a cafeteria do prédio, longe de ouvidos curiosos. Marcos os viu saindo juntos e teve que se segurar para não segui-los. Jussara,
Preciso te contar algo importante. Tiago começou, o rosto sério. É sobre o Marcos. Ela sentiu um aperto no peito. O que tem ele? Ouvi uma conversa dele com o conselho ontem. Tiago mentiu com facilidade, a preocupação perfeitamente ensaiada. Estão planejando uma reestruturação no setor administrativo. Vão trazer alguém de fora, mais experiente para assumir as funções estratégicas. O mundo de Jussara pareceu desabar. Ele vai me substituir? Ele não te vê como estratégica, Jussara. Tiago segurou a mão dela com gentileza. Para ele, você é apenas operacional. Essas reuniões todas que ele te convoca é só trabalho braçal. Ele nunca vai te valorizar de verdade. As lágrimas queimaram nos olhos dela. Fazia sentido. Marcos nunca a valorizou antes. Por que seria diferente agora? Tenho uma proposta. Tiago continuou. Trabalha comigo, minha empresa está expandindo. Preciso de alguém inteligente, capaz. Você ganharia o dobro e teria o reconhecimento que merece. Eu preciso pensar. Jussara murmurou, confusa e machucada. Claro, mas não demora muito. Tiago apertou a mão dela. Oportunidades assim não aparecem sempre. Quando voltaram, Jussara estava visivelmente abalada. Marcos percebeu imediatamente. Ela evitava olhar para ele, respondia com monossílabos e havia tristeza em todo o seu comportamento. Naquela tarde, quando Marcos a chamou para mais uma reunião, algo nela se rompeu. Para quê, Marcos? Ela perguntou, cansada. Mais uma reunião que não existe? Mais uma desculpa para me fazer perder tempo? Marcos ficou atordoado com o tom dela. Jussara, eu preciso... Você precisa de quê? Ela o interrompeu, lágrimas começando a cair. Me dizer que me valoriza, que minhas ideias importam, porque passei 2 anos sendo invisível aqui, e de repente você quer me manter ocupada o tempo todo. Por quê? Marcos não tinha resposta que pudesse dar, porque a verdade era impossível de admitir. As reuniões estratégicas são importantes. Ele tentou, a justificativa fraca. Não para mim. Jussara balançou a cabeça, limpando as lágrimas com raiva. Tiago me contou. Você vai trazer alguém de fora, alguém mais experiente. Eu sempre soube que nunca seria suficiente para você. Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? Quem te disse isso? Não importa se é verdade ou não. Jussara estava chorando abertamente agora. O que importa é que faz sentido. Você nunca me valorizou, Marcos, nunca. Isso não é verdade. Marcos deu um passo na direção dela. Jussara, eu não sei de onde você tirou essa ideia, mas... Tiago me ofereceu um emprego. Ela o cortou. E eu vou aceitar. Vou pedir demissão. O pânico que atravessou Marcos foi visceral. Não, você não pode fazer isso. Não posso? Jussara riu sem humor. Você não manda na minha vida, Marcos. Só mandava no meu trabalho. E mesmo nisso, nunca me respeitou. Ela saiu da sala antes que ele pudesse responder, fechando a porta com força. Marcos ficou sozinho, as mãos tremendo, o mundo desmoronando. Ele precisava descobrir o que Tiago havia dito, porque aquilo cheirava a manipulação. E mais importante, precisava impedir Jussara de ir embora, mesmo que para isso tivesse que finalmente admitir a verdade que estava negando há meses. Ele estava apaixonado por ela. E estava prestes a perdê-la por causa da própria covardia. O fim de semana foi torturante para Marcos. Ele passou o sábado e o domingo inteiros pensando em Jussara, na dor nos olhos dela, nas palavras de Tiago que não saíam de sua cabeça. Algo estava errado. Ele nunca planejou substituí-la, nunca sequer pensou nisso. De onde Tiago tinha tirado aquela informação? Na segunda-feira de manhã, Marcos chegou ao escritório mais cedo que o normal. Precisava de respostas. Quando Jussara entrou às 8, ele estava esperando. Preciso falar com você, Marcos disse antes que ela chegasse à sua mesa. Não tenho nada para falar, Jussara respondeu, evitando olhar para ele. Jussara, por favor. Havia algo na voz dele que a fez parar. 5 minutos é importante. Ela hesitou, mas acabou concordando. Entraram na sala dele e Marcos fechou a porta. Essa história de te substituir. Quero saber exatamente o que Tiago disse. Jussara cruzou os braços defensiva. Que você está planejando uma reestruturação.
que vai trazer alguém mais experiente de fora. E ele disse que ouviu isso de mim? Em que contexto? Marcos insistiu. Em uma conversa com o conselho. Jussara respondeu, mas algo na expressão de Marcos a fez duvidar. Por quê? Não é verdade? Não tivemos nenhuma reunião de conselho na semana passada. Marcos disse, os olhos escurecendo. E mesmo que tivesse, Tiago não teria acesso a essas informações. Ele não faz parte da empresa. Jussara sentiu o estômago afundar. Mas ele disse... Ele mentiu. Marcos completou. Jussara, quando foi a última vez que você recebeu convocação para as reuniões estratégicas? Ela franziu a testa pensando. Você parou de me convocar há 2 semanas. Pensei que fosse porque... Eu não parei. Marcos já estava abrindo o laptop. Convoquei você para 3 reuniões importantes na semana passada. Você não apareceu em nenhuma. Mas eu não recebi nada, Jussara protestou. Marcos girou o laptop para ela, mostrando os e-mails enviados. Lá estavam 3 convocações com o nome dela. Você recebeu, ou deveria ter recebido. Jussara pegou o próprio celular, verificando o e-mail corporativo. Nada. Nem na caixa de entrada, nem no spam, nem no lixo. Marcos, eu juro que não recebi, nunca chegaram. Algo clicou na mente de Marcos. Quando foi a última vez que deixou seu computador desbloqueado? Eu sempre tranco quando saio. Jussara parou, lembrando. Exceto na quinta-feira passada. Quando fui tomar café com Tiago. Estava com pressa e esqueci. Marcos já estava em pé. Vem comigo. Eles foram até a mesa de Jussara. Marcos pediu autorização e acessou as configurações do e-mail dela. Não demorou para encontrar. Uma regra automática criada há exatamente 1 semana, que movia todos os e-mails de Marcos diretamente para a lixeira e os deletava permanentemente. Ele fez isso, Jussara sussurrou, o rosto pálido. Tiago mexeu no meu computador. E te disse que eu planejava te substituir para te afastar daqui. Marcos completou, a raiva crescendo em sua voz. Ele te manipulou, Jussara. As lágrimas começaram a cair. De raiva, de humilhação, de dor. Mas por quê? Por que ele faria isso? Porque ele percebeu algo que eu demorei tempo demais para admitir. Marcos disse, a voz ficando mais suave. E por que contratar você enfraqueceria minha empresa? Ele é meu concorrente em 3 licitações importantes. Antes que Jussara pudesse processar, Tiago apareceu na recepção com seu sorriso habitual. Bom dia. Vim buscar minha pessoa favorita para um café. Ele disse, caminhando na direção deles. Marcos se virou para ele e Jussara nunca tinha visto uma expressão tão fria e perigosa. Meu escritório, agora. Não era um pedido. Tiago ergueu as sobrancelhas. Marcos, eu só vim agora. Marcos repetiu, e algo em sua voz fez até Tiago hesitar. Os 3 entraram no escritório. Marcos fechou a porta com força controlada. Você adulterou o sistema dela. Marcos foi direto ao ponto. Criou uma regra falsa, bloqueou meus e-mails e disse a ela que eu planejava substituí-la. Tiago suspirou, abandonando o charme. Você realmente acha que merece ela? Depois de 2 anos tratando-a como lixo? Isso não te dá direito de mentir e manipular. Marcos deu um passo na direção dele. Eu não menti sobre tudo. Tiago olhou para Jussara. Você realmente merece coisa melhor. Alguém que te valorize desde o primeiro dia, não alguém que só acordou quando viu você com outro homem. Você mexeu no meu computador, Jussara disse, a voz tremendo. Me fez acreditar em mentiras, usou meus sentimentos. Porque ele não te merece, Tiago retrucou apontando para Marcos. Quantas vezes ele te humilhou, Jussara? Quantas vezes te ignorou? E agora porque sente ciúmes, de repente você é importante? Sai da minha empresa, Marcos disse, a voz mortal. Agora antes que eu te faça sair. Tiago olhou de um para o outro percebendo que tinha perdido. Jussara, a oferta ainda está de pé. Quando você perceber que ele nunca vai mudar... Eu disse saia. Marcos avançou e Tiago finalmente recuou. Ele saiu batendo a porta. O silêncio que ficou foi pesado, sufocante. Jussara estava encostada na parede, processando tudo.
Marcos queria ir até ela, confortá-la, mas não sabia se tinha esse direito. Ele tinha razão sobre uma coisa. Jussara disse finalmente a voz baixa: "Você me humilhou durante 2 anos e só mudou quando sentiu ciúmes." "Eu sei." Marcos admitiu. A culpa é evidente. E não tenho desculpa para isso. Mas, Jussara, eu nunca planejei te substituir. Nunca. "Por que devo acreditar em você?" ela perguntou, as lágrimas caindo. "Você me fez sentir invisível todos os dias. Me fez duvidar da minha competência, do meu valor. Porque eu estava com medo." As palavras saíram antes que Marcos pudesse pará-las. "Com medo do que você me fazia sentir desde o primeiro dia." Jussara olhou para ele confusa. "Do que você está falando?" Marcos respirou fundo. Era agora ou nunca. "Fui deixado no altar há 6 anos. A mulher que eu ia casar me traiu com meu sócio. Eles levaram metade da empresa que eu construí. E desde então decidi que sentimentos eram fraqueza. Que se eu nunca me apegasse a ninguém, nunca seria magoado de novo." Ele deu um passo na direção dela. "E então você apareceu. Inteligente, dedicada, com ideias brilhantes. Eu percebi que você poderia me fazer sentir coisas que jurei nunca mais sentir. Então fui cruel. Te ignorei, te diminuí. Porque era mais fácil do que admitir que estava com medo." "Medo de quê?" Jussara sussurrou. "De me apaixonar." Marcos confessou. "E quando te vi naquele baile, nos braços de outro homem, percebi que já era tarde demais. Eu já tinha me apaixonado por você. E estava perdendo você por causa da minha covardia." Jussara ficou sem palavras. Seu coração batia descompassado, a mente tentando processar tudo ao mesmo tempo. "Eu não estou te pedindo para me perdoar agora." Marcos continuou. "Sei que não mereço, mas estou pedindo a chance de provar que mudei, que você sempre foi importante. Eu é que estava cego demais para ver." "Marcos, eu..." Jussara começou, mas não sabia o que dizer. "Não precisa responder agora," ele disse rapidamente. "Só não vai embora. Não por causa das mentiras dele. Fica. Me dá a chance de te mostrar quem eu posso ser. Quem eu quero ser para você." Jussara fechou os olhos, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordá-la. Parte dela queria sair correndo, se proteger de mais mágoa. Mas outra parte, a parte que tinha visto a vulnerabilidade genuína nos olhos de Marcos, queria ficar. "Eu preciso de tempo," ela disse finalmente, "para processar tudo isso, para entender o que sinto." "Quanto tempo precisar?" Marcos prometeu. "Mas por favor acredita em mim quando digo que você nunca foi dispensável. Você é essencial, para a empresa e para mim." Jussara assentiu devagar, pegou sua bolsa e saiu mais cedo naquele dia. Marcos não tentou impedi-la, apenas observou enquanto ela ia embora, rezando para que quando ela voltasse, desse a ele uma chance de fazer as coisas direito. Jussara passou 3 dias em casa pensando. Carla foi visitá-la 2 vezes, levando comida e ouvindo tudo em silêncio. Na quarta-feira, quando Jussara finalmente decidiu voltar, estava nervosa, mas determinada a entender seus próprios sentimentos. Quando entrou no escritório, a primeira coisa que viu foi uma xícara na sua mesa. Não era o café comum da máquina, mas o cappuccino com canela que ela sempre pedia na cafeteria da esquina. Ao lado, um bilhete simples. "Bem-vinda de volta. M." Jussara pegou a xícara ainda quente e tomou um gole, fechando os olhos. Quando os abriu, Marcos estava na porta de sua sala, observando-a com cuidado, como se ela fosse algo frágil que poderia quebrar a qualquer momento. "Bom dia, Jussara," ele disse suavemente. "Bom dia, Marcos," ela respondeu. "Tenho uma reunião às 10, sobre o aplicativo de integração." Marcos manteve distância respeitosa. "Quero que você apresente. É seu projeto, suas ideias. O crédito é seu." Jussara piscou, surpresa. "Você quer que eu apresente? Para o conselho? Sempre deveria ter sido você." Marcos disse com simplicidade. "Dessa vez vou fazer direito." Às 10 horas, Jussara entrou na sala de reuniões com o coração acelerado. Os 8 membros do conselho estavam ali,
executivos experientes que sempre a ignoraram. Marcos estava na cabeceira. Bom dia, Marcos começou. Antes de começarmos, preciso fazer uma correção. O projeto que apresentei semana passada não foi ideia minha. Foi da Jussara Campos. Ele gesticulou na direção dela. Hoje ela vai apresentar a visão completa. O silêncio foi absoluto. Jussara sentiu todos os olhares, mas dessa vez era diferente. Era respeito, interesse genuíno. Marcos se sentou, dando espaço para ela. Jussara conectou seu laptop ao projetor e começou. As primeiras palavras saíram tremidas, mas conforme falava sobre o projeto, sua confiança cresceu. Ela conhecia cada detalhe, cada possibilidade, e pela primeira vez estava sendo ouvida de verdade. 40 minutos depois, quando terminou, o diretor financeiro foi o primeiro a falar. Impressionante. Por que nunca vimos você apresentar antes? Jussara olhou para Marcos. Ele sustentou o olhar, a culpa evidente em sua expressão. Porque eu não dei a ela a oportunidade, um erro que não pretendo repetir. A reunião terminou com aprovação unânime. Quando todos saíram, Marcos se aproximou. Você foi excepcional. Havia orgulho genuíno em sua voz. Sempre soube que era, mas hoje provou para todos. Por que está fazendo isso? Jussara perguntou baixinho. Porque você merece. Sempre mereceu, Marcos respondeu. E porque quero que saiba que isso não é culpa. É reconhecimento. Nas 2 semanas seguintes, Marcos continuou mostrando mudanças. Ele a chamava pelo nome em todas as situações, pedia sua opinião antes de tomar decisões importantes, incluía-a em discussões estratégicas. Mas mais que isso, ele a ouvia. De verdade. Quando ela falava, ele parava tudo e prestava atenção completa. Jussara começou a ver um lado de Marcos que não conhecia. Ele tinha senso de humor seco que a fazia rir. Lembrava de pequenos detalhes que ela mencionava casualmente, e vez por outra, quando achava que ela não estava olhando, ela o pegava observando-a com uma expressão que fazia seu coração disparar. Em uma sexta à noite, trabalhando em um relatório complexo, Marcos apareceu na mesa dela às 8 horas. Ainda aqui? Ele perguntou. Quase terminando. Jussara respondeu, esfregando os olhos cansados. Marcos olhou para a tela, depois para ela. Deixa eu ajudar. 2 cérebros funcionam melhor que um. Jussara hesitou, mas acabou concordando. Marcos puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Trabalharam em silêncio confortável, apenas o som das teclas e respirações suaves preenchendo o espaço. Posso te contar algo? Marcos disse de repente. Claro. Ele parou de digitar, as mãos pousadas no teclado. Quando fui traído, não foi só o coração que quebrou. Foi a confiança. Renata me dizia que me amava todas as noites, e de manhã acordava fingindo. Durante meses. E quando descobri, percebi que não sabia ler pessoas. Não sabia em quem confiar. Jussara parou também, virando-se para olhá-lo. Havia dor real em seus olhos. Então construí muros, Marcos continuou. Muros tão altos que ninguém conseguia passar. Funcionou para proteger meu coração, mas também me isolou de tudo, até você. Marcos, Jussara começou. Você era real. Ele a interrompeu gentilmente. Genuína. Mesmo quando eu era cruel, você mantinha sua dignidade. Mesmo quando ignorava suas ideias, você continuava dando o melhor. Você nunca fingiu ser outra pessoa. Ele sorriu tristemente. E isso me apavorou, porque significava que se eu sentisse algo por você seria real. Não teria como me proteger. Então me machucou primeiro, Jussara completou. Sim, Marcos admitiu. Foi covarde e cruel. Você pagou pelos erros dela, e isso é imperdoável. Eles ficaram em silêncio. O ar entre eles estava carregado de emoção não dita. Eu também tenho medo, Jussara confessou. Medo de acreditar nisso, de que você volte a ser aquele homem frio quando a novidade passar. Não é novidade, Marcos disse com firmeza. Ele virou a cadeira dela para que ficassem de frente. Jussara, o que sinto tem a ver com a forma que você me faz querer ser melhor. Com a forma que meu dia melhora quando você sorri.
com a forma que você me fez perceber que viver sem sentir não é viver. Como posso confiar? Ela perguntou, as lágrimas surgindo. Marcos limpou uma lágrima com o polegar, o toque cuidadoso. Me dá tempo para provar. Não estou pedindo confiança agora, só a chance de mostrá-la todos os dias. Jussara olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Viu medo também, porque Marcos estava se abrindo de uma forma que provavelmente não fazia há anos, e viu o começo de algo mais profundo. Devagar, ela sussurrou. Preciso de tempo. Quanto precisar. Marcos prometeu, segurando a mão dela. Não vou a lugar nenhum. Voltaram ao trabalho de mãos dadas, e quando terminaram, já passava da meia-noite. Marcos insistiu em levá-la para casa, dirigindo em silêncio confortável. Quando pararam em frente ao prédio dela, Marcos desligou o motor, mas não fez menção de sair. Obrigado, ele disse baixinho. Por quê? Por me dar uma chance, por não ter ido embora quando tinha todos os motivos. Marcos olhou para ela. Por me fazer querer ser melhor. Jussara sentiu algo se soltar dentro dela. Sem pensar muito, inclinou-se e beijou a bochecha dele suavemente. Quando se afastou, Marcos tinha os olhos fechados, como se quisesse gravar aquele momento. Boa noite, Marcos, ela disse saindo do carro. Boa noite, Jussara. Ele respondeu observando-a entrar no prédio. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, ambos dormiram em paz. Havia um caminho longo pela frente, feridas para curar e confiança para construir. Mas, pela primeira vez, parecia possível. Parecia que talvez pudessem encontrar algo real e duradouro no meio de toda aquela confusão. As semanas seguintes trouxeram uma transformação visível. Marcos não era mais o homem frio do passado. Ele sorria com facilidade, ria de piadas do escritório, e todos comentavam sobre a mudança. Jussara floresceu em seu novo papel, sendo cada vez mais reconhecida por sua competência. Um mês depois daquela noite, trabalhando juntos, Marcos apareceu na mesa dela com um convite diferente. Janta comigo hoje? Fora do escritório, longe de trabalho. Ele perguntou e havia nervosismo genuíno em sua voz. Como um encontro? Jussara provocou. Marcos ficou levemente corado. Sim, um encontro de verdade, se você quiser. Eu quero. Jussara sorriu. À noite, quando Marcos a pegou, ficou momentaneamente sem palavras. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, os cabelos soltos naturalmente. Não era a transformação dramática do baile, mas era ela, genuína e linda. Você está perfeita, Marcos disse, e o jeito que olhava para ela fez Jussara corar. Ele a levou para um restaurante intimista, longe dos lugares badalados onde poderiam encontrar conhecidos. Era aconchegante, com velas nas mesas e música suave. A mesa no canto oferecia privacidade. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Marcos segurou a mão dela sobre a mesa, os dedos entrelaçados. Preciso te dizer algo, ele começou. E vai soar intenso, mas não consigo mais guardar. Jussara sentiu o coração acelerar. O que é? Eu me apaixonei por você, Marcos disse sem rodeios. Não foi no baile, não foi quando vi você com Tiago, foi antes. Acho que foi desde o primeiro dia, quando você entrou no meu escritório com aquele sorriso nervoso. Só demorei tempo demais para admitir. Lágrimas encheram os olhos de Jussara. Marcos, sei que ainda estou conquistando sua confiança, ele continuou. Mas precisava que soubesse. Isso não é passageiro. É amor, real e assustador. Eu também me apaixonei por você, Jussara confessou vendo os olhos dele se arregalarem. E me apavora, porque ainda tem uma parte de mim que tem medo. Medo de quê? Marcos apertou a mão dela. De acordar um dia e você ter voltado a ser aquele homem que me ignorava. Nunca, Marcos disse com convicção. Jussara, eu juro que nunca mais vou te fazer sentir invisível. Cada dia que acordo, meu primeiro pensamento é você. Não vou desperdiçar mais nenhum momento. Ela acreditou. Olhando nos olhos dele, vendo a sinceridade crua, finalmente acreditou. Então para de ter medo, Marcos sussurrou. Vamos ter medo juntos, mas vamos tentar.
Jussara assentiu. Marcos se levantou, contornou a mesa e a abraçou. Era um abraço apertado, como se quisesse compensar todos os abraços que nunca deu. Quando se separaram, ele inclinou a cabeça devagar, dando tempo para ela recuar. Mas Jussara não recuou. Fechou os olhos e encontrou os lábios dele. O beijo começou suave, hesitante, depois se aprofundou. 2 anos de tensão finalmente se dissolvendo em emoção pura. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Valeu a pena esperar, Marcos murmurou. Nas 3 semanas seguintes, o relacionamento floresceu. Eles mantinham profissionalismo no trabalho, mas todos percebiam a mudança. A energia entre eles era palpável, os olhares cúmplices, os sorrisos secretos. Mas nem tudo era perfeito. Quando alguns membros do conselho souberam do relacionamento, a resistência começou. Marcos, precisamos conversar. O diretor administrativo o chamou em particular. Sua situação com Jussara está gerando comentários. Marcos endireitou a postura. Jussara é diretora de inovação, posição conquistada por mérito. Independente do cargo, vocês têm um relacionamento. Isso viola políticas sobre superiores e subordinados, o diretor argumentou. Então revisamos as políticas. Marcos disse friamente. Você tem algum problema específico com o trabalho dela? Não é sobre competência, é sobre aparências. Se alguém tem problema com o nosso relacionamento, o problema é deles. Marcos o cortou. Jussara é a melhor profissional desta empresa. E se você ou qualquer outro questionar isso baseado em nossa vida pessoal, pode começar a procurar outro emprego. A notícia se espalhou. Marcos tinha assumido publicamente o relacionamento e deixado claro que não toleraria interferências. Para Jussara, que sempre foi invisível, ver Marcos defendê-la tão ferozmente foi avassalador. Mas o verdadeiro teste estava por vir. 2 semanas depois, uma mulher elegante apareceu na recepção pedindo para ver Marcos. Quando Jussara viu através das câmeras de segurança, reconheceu o rosto de fotos antigas em matérias sobre Marcos. Renata, a ex-noiva. Marcos ficou tenso quando a recepcionista anunciou. Ele olhou para Jussara através do vidro, e ela acenou que estava tudo bem, mesmo que não estivesse. Renata entrou no escritório dele com confiança. Era bonita, sofisticada, tudo que Jussara sempre achou que não era. Marcos, você está ótimo, Renata disse. O que você quer? Marcos foi direto. Vi que está namorando. Ela não perdeu tempo. Com uma funcionária. Diretora. Marcos corrigiu tenso. E não é da sua conta. Renata sorriu tristemente. Vim porque percebi que cometi o maior erro da minha vida. Te deixar foi burrice. Nesses 6 anos, nada se comparou ao que tínhamos. Marcos fechou os olhos, controlando a respiração. Renata, eu sei que destruí tudo. Ela se aproximou, mas tenho uma proposta. Colocou um envelope na mesa. Fernando está vendendo as ações da empresa que vocês fundaram. Me ofereceu primeiro. Se eu comprar, podemos ser sócios novamente. Reconstruir a empresa. Reconstruir nós. Marcos pegou o envelope vendo os documentos. Era real. Há uma condição. Renata continuou. Fernando só vende se você concordar. A escolha é sua, Marcos. Me aceita de volta na empresa. Me aceita de volta na vida. E teremos tudo o que sonhamos. Ou fica com essa garota e perde a chance de recuperar o que era seu. Marcos olhou para os documentos, depois para Renata, depois através do vidro onde Jussara tentava trabalhar, mas estava visivelmente aflita. Sai do meu escritório, Marcos disse, a voz calma, mas firme. Marcos, pensa bem. Não tem nada para pensar. Ele jogou o envelope de volta. Você não só destruiu nosso relacionamento, destruiu minha capacidade de confiar. Me fez passar 6 anos acreditando que amar era fraqueza. E agora aparece com chantagem emocional? Não é chantagem, é uma oportunidade legítima, Renata protestou. É manipulação. Marcos abriu a porta. E mesmo que não fosse, mesmo que você estivesse oferecendo o mundo, minha resposta seria a mesma. Eu escolho Jussara, sempre. Você vai jogar fora essa oportunidade por uma funcionária? Renata perguntou. Será descrente. Vou escolher a mulher que amo sobre alguém que só aparece quando é conveniente.
Marcos corrigiu. Agora sai antes que eu chame segurança. Renata saiu furiosa. Marcos viu Jussara parada na porta, os olhos arregalados. Você ouviu? Ele perguntou suavemente. Jussara assentiu, as lágrimas caindo. Você recusou. A empresa... Empresas eu reconstruo. Dinheiro eu recupero. Marcos foi até ela, segurando seu rosto. Mas você é única, e eu não vou cometer o erro de te perder. Jussara jogou os braços ao redor dele, chorando de alívio. Marcos a abraçou forte, beijando o topo da cabeça. Eu te amo, ela sussurrou. Tanto que nem sei lidar com isso. Então aprende comigo, Marcos murmurou, porque eu também estou descobrindo, e quero descobrir tudo com você. 6 meses se passaram como um sonho. Jussara estava irreconhecível da mulher invisível do passado. Ela liderava projetos importantes, apresentava em conferências e, finalmente, recebia o reconhecimento que sempre mereceu. A Tech Vision prosperava sob a dupla liderança de Marcos e Jussara, que se complementavam perfeitamente. Marcos também havia mudado. O homem frio havia desaparecido completamente, substituído por alguém que ria com facilidade, valorizava sua equipe e principalmente amava abertamente. Eles moravam juntos há 4 meses em um apartamento que Jussara transformou em lar verdadeiro, com plantas, fotos e vida. Em uma sexta-feira, Marcos apareceu na mesa dela com expressão misteriosa. Preciso que me acompanhe em um compromisso amanhã à noite, ele disse. Que tipo de compromisso? Jussara perguntou desconfiada. Surpresa. Marcos sorriu. Só preciso que use algo muito elegante. Marcos Ferraz, o que você está planejando? Confia em mim? Ele perguntou puxando-a perto. Infelizmente, sim. Ela respondeu, fazendo-o rir. No sábado à noite, Jussara escolheu um vestido longo prateado que Marcos havia dado de presente. Fez ondas soltas nos cabelos, caprichou na maquiagem. Quando saiu do quarto, Marcos estava esperando de smoking. E a forma como olhou para ela tirou seu fôlego. Você está além de linda, ele murmurou, beijando sua mão. Agora me conta para onde vamos. Paciência. Marcos sorriu misteriosamente. O motorista os levou ao mesmo hotel 5 estrelas do baile de gala. Jussara franziu a testa ao reconhecer o lugar. Marcos, o que estamos fazendo aqui? Revisitando onde tudo mudou, ele disse, ajudando-a a sair do carro. Quando entraram no salão, Jussara ficou sem ar. Estava decorado exatamente como 7 meses atrás. Mesmas luzes douradas, mesmas flores brancas, mesmos lustres de cristal. Mas o salão estava vazio, exceto pela orquestra que começou a tocar quando entraram. Marcos, Jussara sussurrou, lágrimas já se formando. É minha chance de fazer certo. Ele a levou para o centro da pista. Naquela noite, te vi com outro homem e senti ciúmes que não entendia. Te arranquei da dança dele com desculpa ridícula. Hoje quero te dar a dança que sempre deveria ter sido minha. Ele a puxou para seus braços e começaram a dançar. Não havia tensão agora, não havia confusão, apenas amor puro. Naquela noite, finalmente te vi. Marcos disse enquanto dançavam, mas hoje olho para você e vejo meu futuro inteiro. Jussara chorava abertamente. Marcos a girou devagar e quando completou o giro, ele estava ajoelhado, uma caixa de veludo na mão. Jussara Campos. Marcos começou, a voz tremendo. Você entrou na minha vida há 2 anos como alguém que eu era idiota demais para valorizar. Mas você nunca desistiu. Manteve sua dignidade, sua luz, mesmo quando tentei apagá-la. Você me ensinou que sentir não é fraqueza, é coragem. Que amar é se encontrar, não se perder. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante que brilhava sob as luzes. Eu te amo mais do que sabia ser possível. E quero passar o resto da vida provando isso todos os dias. Casa comigo. Me deixa ser o homem que te faz sorrir, que te apoia, que te ama como sempre mereceu? Sim, Jussara disse entre soluços. Sim, sim, 1000 vezes sim. Marcos deslizou o anel em seu dedo com mãos tremendo, depois se levantou e a pegou nos braços, girando enquanto ela ria e chorava.
Quando a colocou no chão, beijou-a profundamente. A orquestra explodiu em música alegre enquanto pétalas de rosas caíam do teto. Tem mais, Marcos disse quando se separaram, apontando para as portas que se abriram revelando amigos e família. Carla estava na frente, chorando de alegria, seguida pelos pais e irmãos de Jussara. Você trouxe minha família? Jussara estava atordoada. Quis que todos que você ama estivessem aqui, Marcos explicou. E tem outra coisa. Isso não é só festa de noivado. Se você quiser, pode ser nosso casamento. Agora. Jussara o olhou, incrédula. Como assim? Sei que é maluco, mas já perdi tempo demais com medo. Marcos sorriu nervoso. Tem um juiz esperando, tudo preparado. Se quiser casar hoje, eu quero. Mas se preferir esperar, eu quero. Jussara o interrompeu rindo. Quero casar com você hoje, agora. Não quero esperar nem mais um dia. O sorriso de Marcos iluminou o salão inteiro. Ele a beijou novamente enquanto os convidados aplaudiam. A cerimônia foi rápida, mas perfeita. Jussara ficou de frente para Marcos no mesmo salão onde tudo começou. Carla ao seu lado como madrinha. O juiz falou sobre amor e compromisso, mas Jussara só via Marcos. Quando chegou a hora dos votos, Marcos segurou as mãos dela e começou. Jussara, prometo nunca mais te fazer sentir invisível. Prometo te ver todos os dias, realmente ver quem você é, e te amar mais a cada dia. Prometo te apoiar em todos os sonhos, te defender em todas as batalhas, e te mostrar que você fez a escolha certa em me dar uma chance. Jussara limpou as lágrimas. Marcos, prometo te ajudar a derrubar todos os muros que ainda restam. Prometo ser paciente quando tiver medo, te lembrar de sentir quando tentar se fechar, e te amar mesmo nos dias difíceis. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, e prometo recomeçar com você todos os dias. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Marcos puxou Jussara para um beijo que roubou seu fôlego, cheio de promessas e amor e futuro. A festa que seguiu foi íntima e alegre. Os pais de Jussara abraçaram Marcos, agradecendo por fazer a filha feliz. Carla discursou sobre como sempre soube que acabariam juntos, mesmo quando parecia impossível. Quando a noite já estava avançada, Marcos levou Jussara de volta para o centro da pista. A orquestra tocou uma valsa suave, e eles dançaram como no começo da noite, mas agora como marido e mulher. Finalmente te enxerguei, Marcos sussurrou. E não vou mais tirar os olhos. Nunca mais. Jussara encostou a cabeça no ombro dele. E eu finalmente me permiti ser vista, ser amada, ser feliz. Feliz, Marcos repetiu, saboreando a palavra. Pela primeira vez em anos, sou completamente feliz. Eles continuaram dançando, perdidos um no outro. O salão que testemunhou o despertar dos ciúmes agora testemunhava o triunfo do amor. Duas pessoas que quase se perderam no medo e orgulho haviam encontrado o caminho de volta. Enquanto dançavam sob os mesmos lustres que brilhavam naquela noite que mudou tudo, Marcos e Jussara sabiam uma verdade. Às vezes o amor não vem fácil. Às vezes precisa passar por dor e crescimento, por erros e redenção. Mas quando finalmente chega, completo e verdadeiro, vale cada momento de espera. O futuro os aguardava, cheio de possibilidades. Mas agora, naquele momento perfeito, apenas dançavam. Dois corações finalmente batendo no mesmo ritmo, duas almas que encontraram seu lar uma na outra. Era só o começo de para sempre. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.